Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Bem-Estar. Aqui a gente faz um bate-papo leve, descontraído sobre saúde, nutrição e, claro, bem-estar. Para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Natália Teixeira, sou nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial. Estamos aqui com a professora Laila, ela também é nutricionista e mestre em Ciência de Alimentos e veio aqui para falar para a gente sobre um tema super importante, super atual, que é a sustentabilidade. E a gente vai descobrir aqui hoje, juntos, se a sustentabilidade, o meio ambiente, tem uma relação importante com a nutrição, a saúde e o bem-estar. Professora Laila, bem-vinda. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, Natália. Estou muito feliz pelo convite de falar de um tema tão importante que é a sustentabilidade e a alimentação. Excelente. Então, já vamos começar com essa pergunta. Qual é a relação entre meio ambiente, sustentabilidade e nutrição e alimentação? Bom, as pessoas muitas vezes não veem essa relação direta, né? Sempre quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas pensam, né, no urso polar, né, nas calotas polares que estão derretendo, mas o meio ambiente é o quê? O meio ambiente é o lugar que a gente vive, né? Então, o nosso meio ambiente aqui é essa sala, é o nosso bairro, é a nossa cidade e o meio ambiente, né, ele está muito ligado, né, toda a relação do meio ambiente está muito ligada à alimentação, porque os alimentos eles são produzidos dentro de um ambiente. E como que está esse ambiente, né? Como que está essa terra que foi produzida? Essa terra que estão sendo produzidos os alimentos, ela foi desmatada, né, de forma correta ou ela foi desmatada de forma ilegal? A terra que está sendo produzida, ela tem algum contaminante? Os contaminantes dos alimentos, todos os contaminantes, na verdade, do meio ambiente, eles podem chegar na nossa alimentação através, né, da carne, dos alimentos vegetais, dos agrotóxicos, né, dos peixes, principalmente aí quando a gente fala do ambiente marinho. Então, o meio ambiente ele tem muito a ver com a alimentação no sentido que quando o ambiente está contaminado, ele acaba chegando através, essa contaminação chega através do alimento, vários tipos de alimentos, chega no nosso corpo. E aí a gente tem que entender que a alimentação, para muito além dos nutrientes, ela também está muito conectada com a poluição ambiental e com, né, a origem do alimento, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Excelente, Laila. E toda vez que a gente fala de sustentabilidade, de meio ambiente, a gente lembra também de desmatamento, a gente lembra de animais que estão em extinção e é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? Mas quando a gente fala de nutrição e de alimentação, existe também essa preocupação? Ah, tem alguma espécie que é nativa, tem alguma espécie que está entrando em extinção, a biodiversidade de alimentos está diminuindo. O que é essa relação que existe aí nesse sentido? Uma ótima pergunta, Natália. A gente sempre ouve falar, gente, existem muitas espécies de árvores que estão em extinção, de animais que estão em extinção, mas se a gente for pensar, as árvores que estão em extinção, elas podem ser árvores o quê? Frutíferas, elas podem ser alimentos funcionais. As árvores que estão entrando em extinção, né, as espécies que estão entrando em extinção, podem ser possíveis alimentos funcionais, podem ser possíveis fitoterápicos ou até possíveis medicamentos que a gente ainda não estudou. A grande maioria das espécies que a gente tem no planeta Terra, de uma forma geral, ainda não foram estudadas de forma para medicamentos, né? Então a gente tem um potencial muito grande na biodiversidade nativa, nos biomas nativos, né, que é a natureza preservada mesmo, tanto para alimentos funcionais que a gente ainda não conhece, quanto para fitoterápicos, quanto para potenciais medicamentos que podem curar várias doenças e que a gente está perdendo essa biodiversidade. Toda essa biodiversidade, ela está sendo perdida antes da gente conseguir estudar. A gente ainda não conseguiu estudar todas as plantas e toda a biodiversidade, não só no Brasil como no mundo, e a gente está perdendo muita coisa aí, principalmente fitoterápicos e potenciais medicamentos que podem curar várias doenças. Uma riqueza enorme, né, que a gente tem no Brasil e que a gente está correndo o risco aí de perder. E nesse mesmo sentido, Laila, quando a gente fala dessa biodiversidade, o que eu percebo é que quando eu vou no supermercado, quando eu vou no sacolão,
Geralmente a gente encontra ali as mesmas verduras, as mesmas frutas, então já dá para sentir mesmo que tem uma perda de biodiversidade. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que são as punks. Porque a gente ouve falar desse nome, pensa que é rock and roll, punk, mas não tem muito a ver não. Queria que você explicasse pra gente então o que são punks e qual é a relação delas com essa questão da biodiversidade de alimentos. Bom, quando a gente fala de biodiversidade de alimentos, né, a gente tem uma grande diversidade de alimentos. O milho, por exemplo, a gente só conhece praticamente aquele milho amarelinho, né, que vem todo bonitinho ali na espiga, aquela espiga perfeitinha. Esse milho é um dos tipos de milhos que existem no mundo. Existe o milho, né, vários tipos de milho crioulo, existe o milho vermelho, o milho que é mais escuro. Então existem muitas e muitas espécies de milho que não são cultivadas mais, porque a gente só cultiva esse tipo de milho. Então a gente perde essas outras espécies que também são muito, né, que tem valor nutricional, tem potencial funcional. E aí, dentro disso, a gente pode falar um pouco das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então não são plantas rock and roll, não. Me confundi, desculpa, gente. Então, as punks, elas são plantas alimentícias não convencionais, é um acrônimo, né, para plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que são comestíveis, né, que têm um valor nutricional importante e que a gente não usa elas tradicionalmente na nossa alimentação. Ou porque elas não são cultivadas, ou porque elas não têm valor comercial, ou então porque com o tempo foi se perdendo. Tem muitas punks, né, que às vezes eram utilizadas no tempo das nossas avós e que hoje foi se perdendo com o tempo, com a industrialização. Então as plantas alimentícias não convencionais são plantas que têm grande potencial nutricional, muitas com potencial funcional e que a gente não consome elas por não conhecer. Né? E também a gente, dentro das plantas alimentícias não convencionais, a gente pode falar de partes não convencionais. A banana, por exemplo, é uma fruta que a gente come ela, né, integralmente, mas o umbigo de banana, aquele que fica lá, pendurado lá no cacho, ele também pode ser consumido. E ele tem, a grande maioria das pessoas não consome, nem sabe que pode consumir, mas ele tem muitos compostos fenólicos ali, né, devido à cor, né, a antocianinas. Ele é arroxeado, né? E ele tem um grande potencial nutricional e que pode ser utilizado. Então, o umbigo de banana é considerado uma parte alimentícia não convencional. Também entra dentro desse grande grupo de punks, né, de plantas alimentícias não convencionais. E aquelas outras do nosso quintal entra também. Orapronobres, taioba, serraia, tudo aquilo que cresce lá no quintal e que a gente não vê no supermercado é punk. Exatamente. Então, várias dessas plantas alimentícias não convencionais, elas são comestíveis, elas têm um valor nutricional interessante, mas a gente costuma não consumi-las mais pela falta de conhecimento mesmo e falta disso estar no supermercado e das pessoas conhecerem e trabalharem mais com isso. Inclusive, tem muitas frutas também que são punks, né, que a gente vê. No Parque Municipal tem muitas punks, né? É uma coisa que está super assim do nosso lado e que a gente não vê. Tem várias frutas lá que são punks. Então a gente é mais o conhecimento, a gente conhecer as punks, né? Saber identificar e saber produzir isso daí. Muito bacana. E aí, Laila, eu queria saber agora dessa relação mais direta entre o meio ambiente, a sustentabilidade, as próprias punks e a nutrição. O que o estudante de nutrição aprende sobre isso na faculdade e como é que o nutricionista aplica isso depois na vida prática dele? Bom, eu acho que o nutricionista, né, os nutricionistas e todo mundo que trabalha com alimentação, nós somos as pessoas que estamos aí para fazer a educação da população. Primeiro a gente tem que ter esse conhecimento que a gente adquire no curso de nutrição, né? E a gente transmitir esse conhecimento para as outras pessoas para a gente ter um ambiente alimentar mais saudável. Então, quando as pessoas conhecem, têm o conhecimento do que é uma punk, né? Qual que é o benefício dela, como que a gente pode utilizar ela na alimentação, a gente pode usar esse conhecimento para nós e para as outras pessoas em benefício da sociedade no geral. É uma coisa que a gente trabalha bastante aqui no curso
curso de nutrição na Faculdade Kennedy, né? A gente trabalha com os nossos alunos, de saber quais são as punks, né? O valor nutricional delas, como que a gente pode saber diferenciar, porque também as punks precisam ser bem... a gente precisa saber diferenciar uma punk, né? Que é uma planta alimentícia não convencional, de uma planta que não é comestível. Então precisa também saber essa diferenciação e também como a gente utiliza ela, o valor nutricional, tudo isso a gente aprende também dentro do curso de nutrição e eu acredito que seja que seja um conhecimento muito importante não só para os profissionais, mas para a sociedade no geral. Ótimo, Laila. E é aí que a gente vê que o conhecimento popular é importantíssimo, é uma base essencial para a gente e a nutrição vem com conhecimento científico para poder realmente validar aquilo dali e chegar até a população, né? E agora, Laila, eu queria saber de você o que a população, porque a gente falou o que a nutrição pode fazer em relação à alimentação e o meio ambiente e a sustentabilidade. Mas e quem está lá em casa, o cidadão? O que ele pode fazer em relação à alimentação que vai ter uma relação direta com o meio ambiente e sustentabilidade? A gente pode pensar em desperdício de alimentos, por exemplo, a gente pode pensar em agroecologia. O que vem à sua mente quando a gente foca lá no cidadão? Bom, a primeira coisa que vem à minha mente é o desperdício de alimentos. Segundo a FAO, né, que é uma parte, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas, que trabalha exclusivamente com alimentação, eles falam que quase 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. É muita coisa. É muita coisa. E aí a gente fala, nossa, mas 1/3 lá, é muita coisa. Não é, gente, porque a gente tem que ver toda a cadeia de produção de alimentos. Desde lá do campo, quando a primeira laranja cai lá no chão e não é aproveitada, até o transporte, que a gente tem muita perda no transporte, chega chega ou no sacolão, ou no supermercado, que a gente sabe que perde, no restaurante perde, na nossa casa perde, depois que a gente faz a comida, ficou aquele restinho ali que vai perder também. Então em todo esse trajeto, a gente tem quase 1/3 dos alimentos do mundo sendo desperdiçados. E isso não é um problema só do Brasil, é um problema de todo o mundo, né? Então, o mundo todo tem esse problema de desperdício de alimentos. Qual que é o problema disso? Isso tem um impacto ambiental muito grande. Por quê? Para a gente produzir alimento, a gente precisa de uma grande quantidade de água, a gente precisa de uma grande quantidade de terras agricultáveis, a gente precisa de transporte que gera CO2 para a atmosfera, a gente precisa de muita gente trabalhando e quando a gente joga fora esses alimentos, a gente está jogando fora todo esse processo. O trabalho de muita gente, um impacto ambiental muito grande, litros e litros de água. Então, esse impacto ambiental de 1/3 dos alimentos do mundo que estão sendo produzidos, que estão sendo jogados fora, ele tem um impacto ambiental e social muito grande. Social também porque muitas pessoas poderiam estar sendo alimentadas com esse alimento que está indo para o lixo. Né? Então a gente precisa entender o tamanho do impacto ambiental e saber que ao não desperdiçar alimentos, ao aproveitar integralmente esses alimentos, a gente está sendo sustentável e a gente está colaborando para um meio ambiente mais saudável e a gente está colaborando socialmente também para a diminuição da fome e de uma forma geral para o planeta. Excelente, Laila. Nossa, acho que a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Então, queria que você desse um recado diretamente lá para o público que está assistindo a gente em casa, seja para alguém que ficou tocado aí e quer criar hábitos mais saudáveis nesse sentido, ou até para quem, de repente, com o nosso papo ficou interessado em estudar mais sobre o assunto e estudar a nutrição. Dá um recadinho aí para a turma que está em casa. Gente, se vocês têm interesse nessa parte de sustentabilidade ligada à alimentação, impacto ambiental dos alimentos, aqui na Faculdade Kennedy a gente trabalha bastante isso dentro das nossas disciplinas. A gente tem os projetos integradores de meio ambiente que a gente vai trabalhar, falar um pouco sobre os sistemas alimentares, a produção dos alimentos, como que é feita a produção dos alimentos, como é o sistema alimentar e como que a gente pode fazer para ser um profissional que tenha sustentabilidade e que trabalhe com a sustentabilidade. Além da gente falar um pouco de punks, né, das plantas alimentícias não convencionais, o valor nutricional delas, como que a gente trabalha isso e de uma forma geral como a gente pode tanto obter o conhecimento e tanto educar a população para a gente ter um ambiente mais saudável através da alimentação.
Excelente, Laila. Então é aquela união de saberes populares, de saberes científicos, de trazer ali, né, saúde, que é o que a gente mais trabalha aqui. No fim das contas, gerar o bem-estar da nossa população, que é o mais importante. Laila, queria te agradecer por ter ficado aqui com a gente esse tempo, por ter trazido tantas informações ricas e por ter plantado essa sementinha. Acho que vale esse trocadilho, né? Por ter plantado essa sementinha aqui hoje pra gente, para que quem esteja em casa ali possa receber mais conhecimento, né? A educação é um dos pilares nossos aqui na TV Promove. Então, para que a gente possa pensar um pouquinho mais no meio ambiente e tirar proveito aí disso tudo. Muito obrigada, Laila. Eu que agradeço, Natália. O programa Bem-Estar fica por aqui. Não perca as nossas edições para que você fique bem ligado em todas as questões de saúde, nutrição e bem-estar. Até a próxima!